que é a professora Ana Rosemary. Ela é professora, ela é pedagoga de educação especial pela PUC Rio Grande do Sul, psicopedagoga clínica e institucional, mestre em educação pela PUC Rio Grande do Sul. Possui várias formações e capacitações em educação especial, com ênfase em deficiência intelectual, deficiência múltipla, transtorno do espectro autista e tecnologia assistiva. Ana Rosemary, muito bem-vinda. É um prazer recebê-la nessa manhã. Recebo o carinho dos nossos professores também, a nossa acolhida. E eu te convido agora para você falar um pouquinho para a gente sobre essa educação especial, sobre a educação inclusiva. Contamos com a sua expertise. Não vamos fechar esse assunto, nós vamos apenas iniciar essa pauta e essa discussão. Mas eu deixo a palavra com você agora. Seja muito bem-vinda, receba o nosso abraço e os nossos professores estão com você. Ana Rose está nos ouvindo? Olá, Ana Rose. Está me ouvindo, Ana? Oi, Ana. Está me ouvindo? Ela não está nos ouvindo. Agora sim? Está me ouvindo, Ana Rose? Ainda não? Olá, Ana Rose. Bom dia. Estamos sem o seu áudio. Você está nos ouvindo? Estamos ajustando aqui. Coisas de tecnologia, né, gente? Não tem como a gente fugir muito disso. Então, a gente vai se adaptando. Vamos dando um jeito. Oi, Ana Rose. Estamos conversando com ela pelo chat, tá? Mas logo nós conseguimos a conexão. Oi, Ana Rose. Tudo bem? Bem-vinda. Bem-vinda, sinta-se acolhida. E eu passo a palavra para você agora, para você conversar com os nossos professores. Olá. Bom dia. Olá, bom dia. Agora sim nos ouvimos. Que bom, Ana Rose. Passo a palavra para você então. Seja muito bem-vinda e sucesso aí na sua fala. Oi, Ana. Bom dia. Então, eu sou a Ana Rosemary. É um prazer estar aqui. Quero cumprimentar a todos e todas, professoras, educadores, colegas de trabalho. Sou uma professora que dedica a sua vida a estudar e a acompanhar os serviços da educação especial, já tendo trabalhado em alguns desses serviços. Para facilitar o acesso de todos, eu vou fazer uma breve audiodescrição de mim, principalmente em relação às pessoas que, porventura, possam ter problemas de visão, baixa visão. Então, eu sou uma mulher negra, 54 anos. Neste momento, eu estou usando uma blusa cor amarela, com algumas pontinhas prateadas nessa blusa, imitando estrelas. Estou usando brincos, um par de óculos na cor vermelha, um batom vermelho, e o meu cabelo crespo está solto um pouquinho acima dos ombros. Bem, então assim, vamos começar a falar sobre a questão da educação especial, principalmente as crianças e estudantes com transtorno do espectro autista, certo? Eu estava ouvindo, antes da minha fala,
se não me engano era a Aline falando sobre a educação inclusiva, sobre a educação durante a pandemia. Nós temos que entender que, principalmente as crianças com o transtorno do espectro autista, ou simplificando com TEA, são crianças que, sim, tiveram a sua vida com um certo abalo, né, bem importante, quem não os teve, mas principalmente essas crianças, esses jovens que têm mais dificuldade nas suas manifestações de comunicação, de interação com as pessoas e também de compreensão com o que está acontecendo. Então, a minha fala vai dedicada a esses 2 anos também que eles estiveram em isolamento social e também num todo enquanto nós, educadores. Eu vou partilhar agora a apresentação que eu fiz, eu espero atender as necessidades de todo mundo, né, os interesses de cada um e de cada uma de vocês. Deixa eu botar aqui a minha tela para compartilhar. E lá vamos nós, então. Só um minutinho, aqui. Deixa eu ver aqui. Pronto. Até aqui, ok. Vou botar em modo apresentação. Um minuto. Pronto. Eu espero que vocês me ouçam bem. Cotidianos com estudantes com o transtorno do espectro autista. Então, colegas, né, desse Rio Grande do Sul, Paraná e São Paulo, nós vamos falar sobre esses estudantes que, aqui retratado nesse segundo slide, nós temos 5 imagens, né, tiradas da internet, com direitos autorais reconhecidos, 5 estudantes que a gente pode identificar como crianças, como jovens com TEA. Então, como é que nós os vemos? Será que nós os vemos como essa primeira imagem aqui, essa menina mais à frente aqui, né, de roupa vermelha, com as 2 mãos nos ouvidos, enquanto seus colegas ali fazem algumas outras atividades, estão envolvidos em outras atividades, essa menina, então, que mostra uma certa irritação ao ouvir tanto barulho, tanta zoeira? Será que nós os vemos e as vemos como essa criança que está lá? É uma criança sendo criança, esse garotinho, então, de blusa verde, com um macacãozinho de brim, num espaço aberto, pode-se pensar que é uma praça, uma criança que brinca? Será que nós as vemos como uma criança que precisa de um atendimento mais individualizado, como essa terceira foto aqui? Então, tem essa criança aqui sentada, em torno de si alguns brinquedos, e uma profissional de roupa branca aqui oferecendo brinquedos. Será que nós os vemos como alguém que precisa de uma intervenção mais individualizada? Ou, quem sabe, mais abaixo, aqui tem uma prancha de comunicação escrito "eu quero" bem acima e alguns símbolos, né, das pranchas de comunicação. Então, será que nós estamos vendo as crianças com TEA com essa necessidade de uma comunicação diferenciada, de uma sinalização mais diferenciada? Ou, quem sabe, nós as vemos como, aqui tem um programa de televisão, né, The Good Doctor, onde esse rapaz, um jovem médico, muito jovem, né, para quem acompanhava o seriado, ouvia as chamadas na propaganda de uma grande emissora de televisão, esse jovem aqui trabalhando junto com adultos, e ele já um médico. Então fica a pergunta, como que nós estamos vendo as crianças com TEA? Crianças irritadas, crianças sendo crianças, jovens que podem ter um futuro promissor, jovens que podem nos surpreender com uma vida profissional, jovens que podem encerrar os seus capítulos na vida acadêmica e acessar outros espaços de interação social, jovens que precisam de uma intervenção mais mediada por um profissional mais específico, jovens que dependem de uma comunicação mais específica, mais elaborada, estudada para eles e para elas. Então, aqui fica a minha pergunta para cada um e cada uma de vocês. Como que vocês veem as crianças e os jovens com o transtorno do espectro autista? Bem, também nós sabemos, dependendo das respostas de vocês ao slide anterior, aqui eu tenho, né, colocado impactos mais comuns no desenvolvimento dessas crianças e dos jovens pensados ali no slide anterior. Eles têm uma falha na comunicação, é um dos impactos mais presentes nas pessoas com transtorno do espectro autista. Geralmente, eles têm pouco interesse na interação com as pessoas.
Eles podem apresentar movimentos repetitivos. Eles podem ter uma sensibilidade maior a ruídos. Também, nem sempre eles têm o campo cognitivo afetado. E tudo isso porque temos autismos, e eu grifei aqui a expressão temos autismos. E não somente um tipo de manifestação do transtorno do autismo. Ou seja, nós vamos sempre falar de pessoas com autismo. Elas não são autistas. Vamos tirar o verbo ser. Elas não são, porque antes de tudo, elas são pessoas. Elas têm uma identidade, elas têm um nome. Elas são jovens, elas são crianças, estão ainda na primeira infância. São pessoas com manifestações atípicas no seu desenvolvimento. E aí eu volto ao slide anterior, onde eu perguntava como os vemos, porque elas são cada uma dessas pessoas retratadas aqui. Elas podem ter uma sensibilidade a ruído, ou não ter uma sensibilidade ao ruído. Podem precisar de uma prancha de comunicação, de um estabelecimento dentro da escola, de uma via de comunicação que lhe permite interagir com os demais. Talvez elas possam precisar de uma mediação mais especializada, quem sabe de uma professora, de um professor, do atendimento educacional especializado, de programas sociais e escolares que possibilitem que ela tenha uma vida acadêmica o melhor possível e depois elas acessem o mundo do trabalho. Então, elas podem ser qualquer uma dessas pessoas aqui ou todas essas pessoas ao mesmo tempo. Porque nós vamos ter esses impactos mais comuns, fora outros impactos que a literatura e os estudos vão nos mostrar quanto ao desenvolvimento atípico destas pessoas. E é importante a gente lembrar que, sim, é desenvolvimento atípico. Ela fora de uma coisa mais comum, de um desenvolvimento mais padrão, daquilo mais esperado, conforme a que a gente possa ter estudado sobre o desenvolvimento das crianças, dos bebês e dos jovens. E aí, nós vamos ter exatamente em função de nós termos tipos de autismo, nós vamos estar, nesse exato momento, 4 de fevereiro de 2022, passando por atualizações no campo clínico. Então, nós temos hoje uma nova nomenclatura. Porque, e aí eu coloquei em negrito, não existe um autismo, mas sim várias manifestações do transtorno do espectro autista. Como assim? Bem, qual é a atual nomenclatura? Então, desde janeiro de 2022, agora, início de janeiro, houve uma mudança na classificação estatística internacional de doenças e problemas relacionados à saúde, a CID-11, lançada pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, que nós temos muitos de nós, a maioria de nós, tem prestado muita atenção nos últimos 2 anos nas orientações da OMS, exatamente por conta da pandemia da Covid-19. O que a OMS tem nos dito, orientado, nos alertado. E bem, esta mesma OMS, a Organização Mundial da Saúde, entendeu que precisava de uma nova nomenclatura para as pessoas com TEA. E eu faço questão de começar por aqui, antes de irmos exatamente no ponto mais da aprendizagem, desse cotidiano, para que a gente, todos nós, eu que vos falo, com vocês que me escutam, partamos da mesma sintonia. Estamos falando do que exatamente? Então, deste autismo, que tem várias manifestações, e que hoje, em termos clínicos, que nos importa de alguma forma, ela tem essa nova classificação, 6A02, e aqui na tela seguinte, eu mostro para vocês todas as classificações que a OMS nos organiza, nos apresenta. Então, ela tem aqui cerca de 8 classificações, eu coloquei em azul, em destaque azul, uma das classificações que está sendo revista, que é o transtorno do espectro do autismo sem deficiência intelectual e com ausência de linguagem funcional.
Esse que está em azul, no destaque, está numa revisão, vocês veem como a coisa é dinâmica, ele foi lançado agora início de janeiro, essa nova classificação, e já está em uma revisão teórica, porque os estudiosos da questão do autismo, sejam as famílias, os pais, educadores e a parte clínica, terapeutas ocupacionais, as fonoaudiólogas, os fonoaudiólogos, educadores físicos, a parte da medicina, têm entendido que não existe ausência de linguagem funcional. Porque sempre vai ter uma linguagem, vai ter um movimento de corpo, vai ter algo que nos apresenta alguma manifestação. Nós é que temos dificuldade de entender. Então, isso que aqui está em azul, há de cair, essa classificação que é a 6A02.4, há de cair, porque estão entendendo que está equivocado escrever, mencionar a ausência de linguagem funcional. Então, fora isso, as outras se mantêm, que vai desde o transtorno do espectro do autismo sem deficiência intelectual, com comprometimento leve ou ausente da linguagem funcional, com deficiência intelectual, com comprometimento da linguagem funcional, e por aí vai. Mas isso aqui também é algo que vocês, se interessando, acessando ali publicações, né? Publicações reconhecidas, publicações que são confiáveis, vocês vão encontrar isso aqui. Então, só para a gente entender que os nossos estudantes, aqueles que já estão nas nossas escolas, que está começando o ano letivo, vão chegar agora com uma nova classificação. Até então, eles chegavam para nós com qual categoria? Antes dessa nova organização, era CID F84. F de faca, só para ficar mais entendível para vocês, chegavam para nós com CID F de faca, 84.1, 84.2. Agora muda. Quem já está com a CID F continuará. Mas a partir de janeiro, quem vai ter um diagnóstico de autismo, crianças e jovens que tiverem um diagnóstico de autismo a partir de janeiro de 2022 já terão esta nova classificação. A outra classificação não cai, não é ilegítima, não, ela permanece sendo importante para a gente poder entender. Bom, entender que com tudo isso que eu falei para vocês, entender que o melhor resultado no atendimento, no tratamento da criança e do jovem com TEA é adquirido por um trabalho feito em parceria. Nunca um trabalho inclusivo é feito em carreira solo. Por exemplo, somente a Ana Rosemary dando conta dessa inclusão. Não é. Eu, Ana Rosemary, entro em contato com vocês e faço a minha parte, apresento para vocês possibilidades, questões de aprendizagem, alertas, uma história, né? A historicidade dessa criança e do jovem com autismo, e vocês, educadores, professores, monitores, diretores, orientadoras educacionais, coordenadoras pedagógicas, previsoras pedagógicas, qualquer que seja o cargo, vão importar e muito quando a gente for estabelecer uma rede de trabalho para as pessoas com transtorno do espectro autista. Então, esse trabalho em parceria deve ser feito para que a gente tenha os melhores recursos possíveis, ou seja, para a disponibilização dos recursos. Um recurso humano, vaga no AEE, um monitor de aprendizagem, um recurso material, jogos, alguma coisa mais específica, um computador, um material para poder fazer a prancha de comunicação dentro da escola, porque isso é muito possível. Eu já fui professora de atendimento educacional especializado, já trabalhei em escola especial, e mais anterior ainda, eu trabalhei em classe especial. Então, tenho uma convicção de que as coisas que eu falo com vocês, eu vivi e vivo isso ainda, organizando e vendo e conversando com as famílias principalmente. Entender que para esse trabalho ter um resultado melhor possível, nós temos que dar conta de uma formação continuada na escola e também nos fóruns ampliados. Nós precisamos nos atualizar a respeito de toda e qualquer questão que impacta na vida dos nossos estudantes, seja a questão da drogadição, seja a questão dos abusos, seja a questão da educação antirracista, de uma educação inclusiva que paute a questão da educação especial, que vai dar um destaque aos estudantes com TEA, como este momento, ou seja, que esse momento agora não seja o único.
no ano letivo, que isso continue ao longo do ano, porque nós temos que entender, porque vocês, professoras, monitores, vivem todos os dias, são 200 dias letivos, são horas de trabalho, então nós temos que ter tempo para poder sentar, conversar sobre o dinamismo, a questão orgânica, como ela está acontecendo, os fóruns ampliados, junto com o conselho tutelar, a rede de apoio às crianças. Também nós temos que pensar nesse trabalho em parceria com as instituições de ensino superior, as universidades públicas, privadas, institutos federais, porque eles estão estudando. Os institutos federais têm recebido muitos estudantes vindo da educação básica, do ensino fundamental regular, com autismo e outras questões da educação inclusiva. Então, temos que fazer tramas, né? Redes de apoio, pensando que nesse momento os estudantes estão conosco, mas poderão acessar ali o Instituto Federal, poderão acessar os bancos de uma instituição de ensino superior. As secretarias correlatas, a Secretaria da Saúde, a Secretaria do Trabalho, Secretaria do Lazer, Secretaria da Assistência, da Administração, porque nós temos que pensar possibilidades de estágio, a hora daquele professor dedicada para fazer aquilo, ou seja, secretarias correlatas, quando eu falo, são secretarias de governo, né? Secretarias de governo municipal, estadual, federal, que possam nos auxiliar, porque vai ser a nossa voz, em parceria, que levaremos as demandas para as secretarias, que iremos provocar algumas mudanças, e tomara que o mais breve possível tenhamos dentro das escolas os resultados. E aqui eu destaco também, eu sublinhei, destaque ao acolhimento, acompanhamento e reuniões a todos os pais ou responsáveis dos estudantes da turma ou das turmas da escola como um todo. Porque se para nós, educadores, pode ser difícil o entendimento, pode ser difícil o manejo e a intervenção, para os pais dessas crianças também pode ser difícil. Os pais muitas vezes não pensavam na questão do TEA, nem sabiam mais profundamente e tiveram que aprender, estão tendo que aprender ao longo da vida as questões dos seus filhos com TEA. Mas ali é uma questão, lá em casa, é uma questão de um manejo doméstico, um manejo filial, pai, mãe, avó, tia, madrinha, quem for a base, né, dessa família responsável do estudante da turma, inclusive casas de acolhimento. Então, se para eles pode ser difícil, o locus da escola, com toda a sua questão orgânica, é o horário de entrada, horário de saída, é intervalo, é a merenda, é a cantina, são as visitas na comunidade, é o armazém, é a farmácia, é o caminhar na calçada, é o passeio da escola. E essa criança que pode estar um pouco mais sensibilizada, que bota a mão no ouvido e começa a balançar-se, como eu estou fazendo agora, pode ser por felicidade, por alegria ou por irritação. Nós temos que nos juntar a essas famílias e traduzirmos para os dois lados, escola e família, o que acontece e possibilidades de manejo. Um educando o outro. Uma instituição escola educando a instituição família. A instituição família educando a instituição escola. Porque essa família tem um repertório de eventos de segunda a segunda. Enquanto a escola tem um repertório de eventos de segunda a sexta ou de segunda a sábados, final de semana, eventualmente. Então, entender que toda a questão da aprendizagem não é só nesse lugar de 4 paredes, escola, não é só no lugar livre do pátio, onde as aprendizagens estarão acontecendo, não é só na visita à comunidade dos projetos, é junto com, é nós levando essa criança com que até então nem saía muito de casa em alguns momentos, nós apresentando para a comunidade, nos projetos do programa União Faz a Vida, nós levando essa criança, apresentando, muitas vezes são os primeiros momentos, né? São as primeiras histórias dessa criança, desse jovem, lá com a sua comunidade, olhando, circulando e aprendendo a se portar. E aí, falar de currículos, planejamentos e o transtorno do espectro autista, algo que eu acredito muito, sumariamente.
todos podem aprender. Esse todos podem aprender, eu divido com vocês, como eu já disse, todo um acúmulo nunca esgotado, porque todo dia a gente aprende. Um acúmulo das intervenções, das percepções, das evidências vistas com as crianças e jovens com TEA, suas famílias e seus campos de escola. Aqui vocês estão vendo uma imagem de um muro com um fragmento, né? Um muro assim, com uma fresta, um muro com uma racha, com a expressão que vocês quiserem usar. Então, tem aqui uma construção, algo que era para estar inteiro, e tem ali, eu faço agora um movimento aqui com as minhas mãos, tem um movimento ali de abertura, de racha. Entendendo que a criança com TEA, muitas vezes, ela trabalha em bloco, ela trabalha muito fechadinha nas suas próprias características, nas suas próprias possibilidades de desenvolvimento psíquico e cognitivo. Ela não é tão mais aberta como outras crianças com desenvolvimento típico, né? Que se abre, que vem a porta aberta e vão lá querer caminhar, circular por aquele espaço, que vem um brinquedo aqui do lado e vão querer mexer e pegam o celular e querem. As crianças e os jovens são curiosos, vão lá e exploram os seus ambientes. Elas interagem com as coisas que estão a seu redor e até mesmo com coisas que nem deveriam interagir. As crianças com TEA, os jovens com TEA, são um pouco diferentes. Vocês estão vendo isso nas escolas, vocês também têm experiências aí acumuladas de manejo com crianças e jovens com TEA. Elas trabalham muito mais em bloco, com poucas possibilidades de abertura. E aí algo que é indiscutível, enquanto o cotidiano das crianças com TEA dentro do espaço escolar, é nós percebermos a forma de acessar uma fresta. Eu botei aqui essa imagem exatamente de algo que vai se abrindo, porque nós precisamos achar um jeito de entrarmos no dia a dia, de entrarmos na lógica de funcionamento dessa criança e desse jovem com TEA. Porque isso vai nos permitir o acesso. O acesso, eu coloquei aqui uma formulazinha muito simples. Acesso igual a comunicação. Nós temos que nos comunicar com essa criança e com este jovem. Não dá para ela atuar, ficar lá do seu jeito. Por exemplo, já tive situações de crianças que ficavam dentro da escola, na sala de aula, faziam tipo uma muralha. A sua cadeira, e em torno de si mesas, com o seu material, e ninguém podia chegar ali. Nem adulto e nem seus colegas da sala de aula. E ela ficava ali à parte. Esse tipo de situação, um adulto, porque esse adulto tem intenção pedagógica, deve ter o melhor conhecimento possível para esse contexto. Esse adulto vai ter que chegar e tentar entender por onde que pode acessar essa criança com TEA que está do outro lado da mesa. Ou a criança com TEA, ou o jovem que está lá brincando no chão, enquanto a turma toda está copiando alguma coisa do quadro, está envolvida em um grupo na discussão do seu projeto de trabalho, no que vai aprender nesse momento, fazendo a eleição, né, do que vai ser o assunto, e aquela criança pode estar um pouco mais à parte, brincando no chão. Pode ser um estudante que fica entrando e saindo da sala de aula. Um jovem que fica mexendo na porta, entra e sai, entra e sai, entra e sai. Enquanto a cena pedagógica se desenrola, mas dentro de um planejamento daquilo que a professora, os professores pensaram para aquela turma, para aquele ano de escolarização. Em todos os casos que eu falo para vocês, a primeira grande questão para este planejamento, incluindo a criança com TEA, vai se acessar com essa criança ou jovem com TEA. Vai tentar descobrir, sim, qual é a fresta, por onde que entra. Vocês entendem? Nós precisamos achar esse meio da curiosidade. Por exemplo, vou pegar aqui um fio.
Pode ser uma criança que chega na escola já com algum objeto nas suas mãos. Eu tenho aqui um cabo, né? Um fio de conexão. Ela pode chegar mexendo naquele cabo e mexendo o tempo todo. E a situação escolar acontecendo. E ela está ali. Só explorando. Ela não está nem tentando engatar esse fio em alguma coisa. Ela fica só manipulando aquele objeto na sua mão. Massinha de modelar, um fio, um lápis, um taquinho de madeira, um bloquinho, né, desses de construção. E ela fica ali. Bom, como é que uma professora, um professor vai acessar essa criança? Falando com pouca comunicação, ou com uma comunicação mais fluida, falando tudo que se entende, ou com quase nada de comunicação. Como é que eu vou acessar esse campo dessa criança? Será que o correto é dizer, larga esse fio agora e presta atenção em mim? Não, não é. Será que o correto é deixar ela, então, já que ela não está interessada, deixar ela à parte enquanto ela manipula? Não, não é. O mais correto é pegar um segundo fio. É tu, professor, a monitora, a professora do AE, pegar um outro fio semelhante e ficar mexendo. Se é um taquinho de madeira, pega o taquinho de madeira. É uma massinha de modelar, pega a massinha de modelar. Ela está deitada no chão, brincando com o carrinho, deite no chão. E aí você pode me dizer, Ana, mas eu tenho 30 estudantes. Eu tenho todos os estudantes, junto com esse outro estudante com TEA. Eu tenho 20 e tantos estudantes. Eu não posso me deitar ao chão. E aí, vou agora fazer uma provocação com vocês. Eu vou voltar slides, tá? Estou voltando de propósito. Aqui. Lembrem que eu falei que tem vários autistas, que nós podemos vê-los dessa maneira. Estou voltando os slides. Estou agora avançando novamente o slide. Aqui. Lembrem que eu digo aqui, parceria. Lá em cima, a primeira frase desse slide, o melhor resultado é adquirido por um trabalho feito em parceria, para disponibilizar recursos e formação continuada. Vou avançar para o slide atual. Aqui. Então, eu não posso pensar que uma devida intervenção vai ser eu sozinha na turma com o meu estudante. Não dá. Realmente precisa de apoios. Mas nós temos a legislação que já nos sinaliza isso. Que os estudantes, né, público-alvo da educação especial, têm direito a recursos humanos. Nós temos a Lei Brasileira de Inclusão que referenda isso. Leis não nos faltam para referendar serviços de apoio em turmas que tenham estudantes. Claro, avaliados a permanência, a quantidade de tempo, mas eu preciso ter. Porque eu digo para vocês que se esse estudante está manipulando algo na sua mão, eu preciso de alguém que manipule sim. Que venha, converse com ele e diga, eu achei interessante, eu também tenho o meu, ó. E talvez o estudante naquele momento não olhe para ti, fica assim como eu estou agora, de cabeça baixa, ali, mas o adulto, educador, professora, professor, vai estar ali à frente desse estudante, fazendo aquele mesmo manuseio que essa criança, esse jovem está fazendo. E vai ficar falando, sinalizando para ele os porquês. Por que eu vou ficar assim? Olha só, sabe o que eu achei bacana? Eu também encontrei esse teu. Eu vi o teu, e aí eu vou nomear a criança, né? Vamos pensar que eu, Ana, sou a criança, sou jovem com TEA. E vocês, professor. Você vai dizer, olha, Ana, eu achei esse meu aqui, eu achei muito bacana isso que tu faz. Aí eu faço assim, ó. Olha, sabe, eu fico enrolando isso no meu dedo. E a gente vai insistentemente, porque ela é insistência, porque ela tem TEA. Essa criança, este jovem, tem um comportamento atípico. Então, eu preciso achar uma via de comunicação. Eu preciso ter a lógica que eu vou ter que repetir, que não é falar uma vez e a criança já se abriu para as tuas intervenções. É na continuidade, é na sequência, é nesse adulto referência para esse estudante com TEA, independente da idade, que vai ali estar operando com ela e dizer, mas ó, a professora falou a letra A, olha só que bacana. Eu penso que A de Amora. E vocês são ricas e ricos o bastante em argumentos, né, em criatividades, para poder trazer aquilo da sala de aula que está acontecendo ali, com os grupos de trabalho, do tipo, o grupo vai sair, tu viu?
vão lá na farmácia, vão ali na igreja, vão lá e aí você vai estar nomeando. Nós vamos junto, né? Nós vamos junto. Eu quero que tu vá comigo. Eu vou te dar a mão e aí nós vamos junto. E tu começa a fazer a elaboração junto com essa criança ou com esse jovem. Eu não estou dizendo que isso é fácil. Não, não é. Eu não vou ser ingênua, não vou ser imatura e inconsequente de dizer para nós que isso é muito fácil de fazer. Não. Isso depende de um planejamento anterior com os educadores, antes de entrar em sala de aula. Um planejamento que dê conta com os recursos necessários para que a gente ache a via de entrada no diálogo, na conversa com essa criança e com esse jovem. Nós vamos ter auxílios visuais. Eu valorizo as pranchas de comunicação. Então, vocês estão vendo aqui 2 tipos de prancha de comunicação, né? Com expressões, ali os rostinhos. Aqui são imagens de coisas conhecidas para as crianças. Pranchas de comunicação, elas começam a ser usadas pelas fonoaudiólogas. Em consequência de nós termos muitas crianças, jovens com TEA nas escolas, a educação especial se apropriou também desse conceito e foi estudar. E aí nós vamos ter ali, nas questões da legislação em educação, nós vamos ter muito presente as questões de prancha de comunicação, auxílios de comunicação. Eu preciso aí de um educador especial, professora de AEE, as APAES, as colegas das APAES trabalhando com isso. Aqui eu tenho um equipamento, né, tipo um vocalizador. Aqui bem no cantinho, não sei se vocês conseguem ver, tem uma saída de som, perto da mão dessa criança, que aqui é um vocalizador. Então, a criança aperta aqui, o jovem aperta na imagem que tem na sua prancha feita para ele. É uma prancha exatamente customizada para essa criança, esse jovem. Aperta ali e sai o som daquela imagem que ele apertou. Então, eu preciso dos auxílios visuais para essa entrada, vou voltar ao slide, para esse acesso na comunicação. Nós vamos ter que pensar 3 itens. Eu nomeio aqui, né, nessa barra em preto, adultos de referência. A constância da presença na vida dessa criança, desse jovem. Essa presença profissional, com devido suporte, para que no dia a dia, no cotidiano dessa criança, nós tenhamos aquela pessoa que fica dando os comandos com ela, que olhe os olhos, manter o contato visual. Pessoas com TEA, a gente não trata elas assim, olha, Ana, vem aqui agora. E a Ana tá lá, a Ana é a pessoa com TEA, tá? E a Ana tá lá, no seu momento, fazendo as suas coisas, e eu chamando a Ana daqui, porque afinal de contas, no dia a dia, sala de aula, a gente chama os estudantes, Pedro, Antônia, Ricardo, Renata, e a gente fica chamando, e as crianças vão se coordenando conosco, né? A gente vai evocando elas vão nos dando conta, a criança com TEA, o jovem com TEA, eu preciso manter o contato visual com ela, eu dizer para ela, estou falando contigo, vem cá agora. Nós vamos, inclusive, quando possível, usar sinais em libras, não que elas sejam surdas, não, mas porque os sinais em libras, a comunicação gestual também ajuda muito. Eu falando contigo, olha para mim. Sabe? Então, assim, a gente vai dando comandos para ela. Ordens diretas. Não é, vai ali agora, ó, Ana, agora tem que ir no banheiro, depois tu lava as mãos e vem aqui comer a merenda. Não. Ana, vai no banheiro agora. Vamos lavar as mãos. Ok? Vamos comer. Ana, fecha o caderno. Outra aula agora. Ó, aula de geografia. E a Ana vai estar falando ou não estará falando, dependendo do potencial de comunicação da Ana, né? Então, aqui a imagem, vocês estão vendo uma profissional fazendo uma mediação com o estudante aqui, muito frente a frente, muito junto com essa criança, com esse jovem. E outra questão importante, abaixo da foto, antecipar acontecimentos. Evitar mudanças sem informar anteriormente. Pessoas com TEA têm uma dificuldade na quebra da rotina. Você já ouviu falar nisso? Não é que vocês não podem mudar nunca. Tem situações imprevistas e que nós temos que mudar para agora. Tudo bem. Mas há sabedores e sabedoras que pessoas com TEA podem se desorganizar com mudanças. Quanto mais de controle nós tivermos o ambiente, melhor. Bom, mas de repente hoje tinha educação física.
e não tem educação física por determinada situação. Bom, não tem, talvez a Ana, a estudante com autismo de você, fique um pouco incomodada, se desorganize, e não, inclusive levar lá no espaço onde seria educação física. A professora não está aqui, o professor não está, né, tem outra coisa, mas agora a gente vai fazer aquilo, e aí vocês vão apresentando e tentando entrar em entendimento com a criança e o jovem com TEA. Nessa questão do manejo, no dia a dia, eu elegi, para conversar com vocês, tem muitas coisas, mas eu elegi 2 conceitos, 2 coisas importantes. A primeira é uma escolarização que aborde... Um minutinho para água. Uma escolarização que aborde as funções executivas, e eu boto entre parênteses a sigla mais comum que vocês encontrarão na literatura, FE e o S minúsculo. Por que funções executivas? Funções executivas dentro do campo da neuropsicopedagogia, da neuropsicologia, dos estudos mais avançados em educação, tem sido um referendo, tem sido um apoio, uma sustentação teórica sobre desenvolvimento. Funções executivas, nós vamos falar principalmente de 3 grandes atuações das funções executivas. Como é que elas se manifestam? No controle inibitório, num planejamento e numa flexibilidade cognitiva. Controle inibitório é aquilo que faz com que eu controle o que acontece ao meu redor. Eu me controle em relação ao tempo. Por exemplo, a coisa mais comum seria, bom, eu nesse momento estou aqui falando com vocês, eu sei do tempo que eu tenho as minhas necessidades orgânicas antes. Eu já fui ir ali ao banheiro, então eu já me organizei. Aí eu vou sentir sede. Eu já sei que isso vai acontecer. Eu já tenho minha água, minha garrafa d'água aqui do lado. Eu controlo os meus movimentos para deixar que a gente fique junto, interagindo o melhor possível. Então, o controle inibitório está naquilo que faz com que eu use as melhores palavras, eu não me irrite com algumas coisas, né? Nós, em sala de aula, numa reunião de professores, nós temos ali alguma coisa que alguém está anunciando e talvez nem sempre nos satisfaça. A gente vai controlar o palavrão, a gente vai controlar a irritação, e vai devolver isso de uma maneira mais aprimorada, mais qualificada, esse certo desgosto com determinada informação. Então, isso é um controle inibitório. A gente controla como é que as coisas vão acontecer para a gente se manter ajustado. Planejamento, que é um outro item da função executiva, é aquilo que faz com que, exatamente, eu também me organize. Vocês vão ver que uma função executiva se conecta com a outra, elas não são dissociadas. Elas têm, sim, pontos de interligação. Eu já me organizei, deixei meu notebook aqui carregando, de jeito nenhum para acabar a bateria, me organizei no tempo, controlei a janela, botei o fone de ouvido, carreguei o fone de ouvido ontem de noite, tudo bonitinho para fazer funcionar. Então, é aquilo que eu organizo. Nosso estudante, a mochila, arrumar a mesa, saber dos tempos, o que vai acontecer agora, né? Estou simplificando bastante aqui. E o outro item é a flexibilidade cognitiva. Então, planejamento, controle inibitório e flexibilidade cognitiva. A flexibilidade cognitiva é aquilo que diz que hoje não tem educação física. Ou do tipo, as férias não vão poder começar dia 15 de julho, o recesso do meio do ano. Houve uma situação e vai ter que começar dia 17. Eu começo, então tá, então a saída que eu tinha organizado com a família para o dia 16, eu vou ter que me reorganizar, vai ter que ser só dia 17, porque não vai ser dia 15. E aí eu vou ter que ver lá com a família, avisar, organizar aqui a mochila de bagagem, aquelas coisas que vão acontecendo. Ou então, nós estamos voltando aí de recesso, né, desse recesso maior, das férias maiores, a gente está indo para um lugar de verão, né, um lugar de praia, de veraneio. Nossa mala está arrumada com as roupas de verão, e aí chega lá e cai uma chuva, passa 5 dias chovendo, cai a temperatura, flexibilidade cognitiva, bom, então quem sabe para não passar frio, eu vou ter que levar aquela canga, né, aquela saída de praia, vou ter que fazer de casaco, se eu não levei casaco, para não ficar sentindo frio, não ficar só reclamando do frio. Caiu muita temperatura, tá chovendo, eu compro uma sombrinha, quem sabe até já botei uma sombrinha dentro da mala, porque eu sei que verão pode acontecer. Então, a flexibilidade cognitiva é aquilo que te permite se reajustar conforme as coisas vão acontecendo.
Tá, então, essa é uma explicação muito sintética, resumida das funções executivas. Função executiva em crianças e em jovens com TEA. Bom, essa criança, esse jovem, precisa ter esse controle das reações e emoções, planejamento e realização de tarefas. Crianças com TEA têm dificuldades. Então, em crianças na primeira infância com TEA, o que eu preciso fazer? Uma estimulação precoce. Educação precoce, se for o termo, né? Às vezes a gente encontra em campos teóricos estimulação, educação precoce. Simultâneo à frequência entre uma educação infantil. Então, em crianças, na primeira infância, nós temos que prestar atenção. Essa criança de 0 a 6 tem TEA, então vamos fazer esse fomento, propiciar ações, e aí são recursos humanos, e aí são campos de discussão na escola, essa possibilidade de, enquanto essa criança está na educação infantil, está lá no turno dela na educação infantil, o fomento à educação precoce, que pode acontecer na PAI, ou que pode acontecer em outro espaço, para que essa educação precoce estimule nessa criança cada vez mais a questão dela, da emoção, que ela entenda que ela está chorando, que ela está triste, que ela está com frio, que ela possa se manifestar de acordo com aquilo que ela está sentindo, como é que ela reage às suas emoções. O que ela faz? Ela quer pegar esse brinquedo que está lá, ela não pode ficar sentada chorando que o brinquedo está lá sem fazer algum movimento de busca. Uma criança típica quer o brinquedo lá, vai gatinhar, vai caminhar, cambaleando e vai lá, né? Vocês devem ter visto na praia, quem foi para circuitos de praia agora no verão, crianças pequenas caminhando na beira da praia, às vezes fugindo do pai, da mãe, se sentindo, né? Uma criança com TEA também pode apresentar isso de caminhar ali na beira da praia, e nós vamos estar estimulando ela, isso sejam pais, mães, educadores, estimulando essa criança na busca. Agora vem cá, e tu chega um pouquinho mais para trás, agora vem cá, vem aqui na tia, vem aqui na Dinda, vem aqui na mãe, vem aqui no pai, vem aqui no vô. Então, estímulo simples, que não precisa de materiais requintados. Tem também os estímulos com os materiais requintados, mas aquela atenção mais individual para essa criança. Orientar essa criança, na primeira infância, que ela faça escolhas, vai na tia ou vai no vô? Vão chamar, e ela vai ter que ir para alguém, e ela vai chegar no vô, muito bem, chegou no vô. Tem que dar sentido duas coisas, né? Então, essa escolarização dentro da lógica das funções executivas, ainda eu posso pensar dentro de uma turma já de crianças, né, do ensino fundamental 1 e 2, imagem de ouvido. Bom, quando o professor pegar esse desenho de um ouvido, o que é? Todo mundo vai falar junto. É a hora da história, viu? E aí eu falo com a Ana, aquela estudante com TEA. Ana, ouvido, história, ok? Então, pega um ouvido, um livro de história e traz a Ana até aqui. Vocês estão vendo que ao longo aqui eu trouxe, né, as citações de onde eu tirei, então está aqui colocado, além de eu achar que isso funciona e eu ver que isso funciona, também tem outras pessoas junto que falam quanto isso funciona. Não vai resolver toda a nossa vida, mas são orientações nesse cotidiano do dia a dia dessa criança, desse jovem na escola. Então, ajudar essa criança a prestar atenção nas coisas. Lembrando que se é planejamento e flexibilidade cognitiva, ela vai ver o desenho de um ouvido, vai ver o desenho de um rádio, sabe que é hora da música, vai fazer alguma coisa que está dentro daquele contexto. Poder pensar outras abordagens com esse ouvido, né? Então, essa criança vai ficar no grupo. Ana, mas eu peguei o ouvido, ela não veio para o grupo. Mas ela sabe o que está acontecendo. Não subestimem a possibilidade compreensiva da pessoa com TEA. Porque a criança sabe o que está acontecendo, porque ela vai ficando acostumada com o cenário. Porque a professora, os professores estão ali dando conta daquele manejo, porque pegou o telefone, crianças com TEA têm gostado muito da tecnologia, os tablets, os telefones, os joguinhos. Então, usar isso a nosso favor. Não é a gente rechaçar, é usar isso a nosso favor. Tô com o telefone aqui e vai tocar aquela música, ou vai algum som que tu, quando entrou na fresta, que a criança te possibilitou, tu já entendeu que tal situação é algo que chama a atenção dela, que ela meio que se conecte. E não se preocupem que essa criança ou o jovem fique conectado por um longo tempo. Ela tem que se conectar. Pode ser 30 segundos, pode ser, mas vocês viram que se conectou. Então, vai repetir a situação e vai ser outro 30 segundos.
vai ser 1 hora. Quanto melhor o tempo, melhor. Nós temos teóricos que dizem que esse déficit que a criança com TEA tem na flexibilidade mental. Minuto. Pela presença de comportamentos perseverativos. A criança com TEA, ela persevera muito naquilo que não dá certo. Que dá certo e que não dá certo. Ela persevera, ela insiste demais. Então, ela tem esse déficit na flexibilidade mental, né? Em mudar de estratégia. Em mudar de escolha. Então, nós temos que ajudar. Não basta só dizer, mas ela não quer fazer, ela insiste. Então, apresenta você ofertas possíveis para que ela mude, né? Então, aqui, exemplos também para desenvolvimento na primeira infância, o brincar de programa de televisão, eu tenho aqui algumas sugestões, né? Confeccione uma televisão de papelão, com a turma toda, porque daí toda a turma se envolve. E já é na lógica do desenho universal da aprendizagem. É um recurso para a turma toda. Bota ali naquele papelão, usa materiais adequados, chamativo, quando tu sabe que aquela criança com TEA gosta daquele programa de televisão. Então, tu vai reproduzir ali. E aí tu vai estar ali brincando, e aí talvez algum outro estudante já goste daquele programa, e tu pede para ele falar, a pessoa com TEA vai estar ali, ok. Talvez tu coloque de fundo, né? De ruído de fundo, assim, de um som lá, aquele programa original, e tu tá ali brincando com. Vai muito no lúdico também, certo? Aqui, pescaria de letras do nome da criança, ou de assuntos que estão sendo trabalhados na turma, né? Tu tá trabalhando vulcão. Tu tá trabalhando com eles planícies. Então, vamos fazer algo do lúdico, aproveitar. Claro, tem toda uma questão de poder apresentar teoria para todos, porque a educação é para todos, todos podem aprender, todos podem acessar o melhor possível o seu campo cognitivo. Então, nunca é reduzir o que eu posso fazer só por causa do estudante com TEA. Não. É ampliar tudo que eu posso fazer, inclusive porque eu tenho crianças com TEA na turma. Então, é mudar a perspectiva do adulto. Então, trazer para dentro dali do seu tempo, do seu período de aula, situações em que todos possam ficar envolvidos. Poder brincar de estátuas com letras e números, né? Quando eu disser a letra tal, quando eu disser a palavra, quando eu disser a personagem de televisão, tem que parar. Então, se eu tenho um monitor, um profissional de apoio, vai parar junto, a criança não consegue parar. Então, assim, quando eu disser tal palavra, o nome da mãe, e aí nós vamos ter a tal criatividade, e a monitora vai estar ali junto e pega pela mão o estudante, parou, falou o nome de tal coisa que chama atenção. Então tá, e depois a professora vai dizer outra palavra, outra coisa, e vai continuar se mexendo. Então, aquele estudante fica circulando pela sala, deixa circular. Mas quando, a professora vai falar tal coisa, a monitora ou um colega tutor, um estudante tutor, ajuda esse estudante, para parar agora, para só um pouquinho, porque a professora falou tal coisa. E a professora vai repetir, eu falei tal situação, eu falei praia, eu falei chuva, eu falei os estados da água. Para um pouquinho. E é rápido, para não fazer a criança sofrer, né? Um jogo de memória, inclusive os jogos de computador, né? Em função da pandemia, isolamento social, a gente teve que usar muito essa interface do computador. Então, poder fazer esses jogos, montar ali, o profissional de apoio podendo nos ajudar, e aí os jogos. Então, assim, eu vou sempre manter o estudante com TEA no contexto da turma. Ainda que ele não faça exatamente tudo que a turma está fazendo. Lembrem, ele tem TEA. Então, ele tem um outro padrão de funcionamento. Mas eu vou melhorar o padrão de funcionamento dele. Eu vou entrar no padrão de funcionamento dele. Eu vou entender como é que essa criança, esse jovem funciona. Sem entender como é que ele funciona, nada dessas sugestões farão efeito, gente. Porque você tem que ter o timing. Nós somos adultos profissionais. Nós estamos estudando a respeito. Bom, mas Ana, assim, é a hora da saída, a gente vai fazer uma expedição. Nós temos que pegar um transporte. E essa criança com TEA fica muito agitada. Ela não vai ir no passeio. Ela vai no passeio. Não, com certeza ela vai no passeio. Isso é indiscutível. É uma atividade da turma. Ela vai no passeio. Bom, então, nós temos recursos humanos da escola. Não tem nenhum recurso humano.
nós vamos ter que apelar para familiar desse estudante para ir conosco. Eu já passei por isso. Nunca é a melhor estratégia. Mas enquanto eu, Ana, não tinha os recursos educacionais, os recursos do fórum da escola, para mim, né, ali, eu não ia impedir o estudante de estar em todas as atividades. Programávamos com a família, avisávamos antes, aquele período, e ok. As famílias não têm que ficar na escola, deixa a família fazer o que é seu no tempo que o estudante está na escola, como qualquer outra família. Mas se eu preciso fazer aquela expedição e esse estudante está muito organizado, eu tenho medo que fuja, eu tenho medo que se coloque em risco. Claro, nós temos que ter esse receio, nós temos que ter alertas. Então, bom, chamar um adulto, né, se não tem ninguém na escola, um adulto de casa, para poder nos ajudar, devidamente planejado, orientado, então tá a fazer, e a gente não fazer a intervenção junto com essa criança, esse jovem. Não é deixar ele a cargo da mãe, ou do pai, do tio, do avô, daquela pessoa que se disponibilizou. Não. Nós vamos fazer a intervenção. O aluno é nosso, é uma atividade da escola, não é um passeio da família. A família veio para ser um apoio, enquanto esse apoio não é promovido ainda pela escola ou pela Secretaria de Educação. Eu posso pensar outra atividade, procurando o objeto perdido, né? A criança com TEA esconde o objeto. Ah, ela não tem noção, Ana, assim, como assim esconder o objeto? Lembra? O colega tutor, um profissional de apoio, um adulto que vai ali e guarda aquele brinquedo, aquela coisa, o material concreto que o professor levou para a sala de aula para ser objeto de estudo. Então, a criança fala, ai, mas ela não tem muita noção, Ana, depois ela não fica parada. Entendam que o importante é ela se manter em atividade. Porque a criança, o jovem com TEA, ela capta a informação. Ela entende o contexto. Não subestime a capacidade dessa criança, desse jovem, compreender os contextos. Eles demoram na maneira de devolver para nós a forma como entender o contexto. Eles têm uma maneira muito peculiar, porque eles têm TEA, de entender o contexto. Então, nós temos que achar aí pontos de conexão com ela e de fazer com que ela esteja conosco em atividades, né? Aí eu tenho 2 cenários. O cenário 1, eu tenho um estudante com TEA, sem deficiência intelectual. Então, e isso eu vi, né, muito o ano passado, ou esse ano letivo mal está começando, então vou falar com vocês com base nas questões que eu vi o ano passado. Estudante pequeno, educação infantil, numa turma de educação infantil, e ali a professora fazendo uma abordagem, era aula de música, então a professora com os instrumentos de música. E ele estava circulando pela sala, ele deitava no chão, ele ia lá, explorava o carrinho, e tá. Parecia que ele estava completamente desplugado. O que essa professora faz? Ela faz uso das imagens, ela faz comando assertivo. Ana, tu gosta do chocalho? A monitora estava junto, né? Então, assim, respeitar esses tempos da criança. Eu não posso forçar. Agora tu tem que sentar aqui. O ter que ficar aqui, sem a gente ter entrado um pouco na fresta, ele é completamente violento para ela e para qualquer pessoa. Vamos ter que fazer jeitos aí para que ela fique conosco, né? Que é uma abordagem mais individualizada. Na continuação desse cenário 1, esse estudante lá pelas tantas vezes que parecia desplugado, circulando pela sala e a turma toda em 2 fileiras, porque um tinha que tapar os olhos, né? Ficava sentado de costas para a turma, e um outro colega com os olhos desvendados pegava o instrumento, fazia o barulho, e o colega com os olhos vendados tinha que acertar qual era o instrumento que o outro colega pegou. E a turma ali fazia equipe, a turma que batia palma, que essa. Lá pelas tantas, esse garoto que estava no chão, brincando com o carrinho, que circulava pela sala, que ia lá para outro canto, ele deitou perto, né? Tem os colchonetes, ele deitou perto das outras crianças. Sem entrar no grupo, sem entrar nas equipes. A monitora estava junto. E aí ele pega, faz isso, a monitora pega e chama ele para cá, para o grupo. Ele pega, levanta a cabeça e presta atenção um pouco. E a cena continua, a professora fazendo intervenção com os outros estudantes, até que a monitora dá um sinal à professora e a professora diz, tipo, Ana, ó, agora é a tua vez, vem cá. E o estudante vai. Vai lá, a professora já tinha vendado os olhos do colega, foi um pouco mais rápida em algumas situações, na organização
visualização ali, e a Ana, então, que era esse gurizinho que eu estava vendo, vem e faz ali uma batida com o triângulo. Só. E sai. Então, assim, ele participou da aula. Ah, mas foi pouquinho, não ficou no grupo. Não, vamos pensar nesse momento que o ficar em grupo era o objetivo maior. Era a Ana poder participar e entender. Ela não deu pontapé no triângulo, ela não bateu nos colegas, ela fez sacudida com o triângulo, né? O triângulo do instrumento musical. Fez o movimento com o triângulo e seguiu. Então, são dessas coisas que a gente fala. Então, não subestime o campo perceptivo dessa criança. Ela está presente, ainda que pareça ausente. Ela está, certo? Evocar o nome do estudante, ainda que seja incomum a participação dela. Em abordagem individualizado, apresentar contextos, tá bom? Então, assim, vou terminando por aqui, né? Eu acho que nós temos aí um tempo para as pessoas poder perguntar. E aí, conforme for, o que eu não tenha falado, eu trago aqui para vocês. Obrigada, tá? Por hora, muito obrigada. Ana Rosemary, muito obrigado pelas suas contribuições. Eu estou aqui maravilhada com um monte de perguntas para fazer para vocês. Só para explicar, nós tivemos que mudar a plataforma de transmissão de conversa com a Ana Rosemary e ela não está me ouvindo. Não sei se agora ela consegue me ouvir. Mas então a gente está escrevendo no chat para ela e eles estão enviando as perguntas para ela. Então eu vou formular um pouquinho das perguntas, vou ler as perguntas que chegaram para nós, que vocês viram no chat também. Talvez não consigamos responder todas, porque 10 horas nós temos o nosso intervalo, podemos passar um pouquinho, alguns minutos. Mas algumas coisas rapidinho, então vou perguntar aqui na sequência que eu fui recebendo as perguntas. Uma pergunta da Maria Aparecida Rabaioli: se o autismo ou doenças e problemas relacionados à saúde têm sido considerado como doenças, como o professor poderá atuar entrando numa perspectiva de saúde e não da educação? Nos fale um pouquinho sobre isso, Ana Rose, a sua percepção da pergunta da Maria Aparecida Rabaioli. Consegue receber a pergunta? Ela recebeu a pergunta, já está lendo, daqui a pouco ela já responde para a gente, então. Tá, eu vou ler aqui, então, a primeira pergunta, tá? Deixa eu mudar aqui. Deixa eu ver. É uma questão aqui de ajuste. Só um minutinho, deixa eu achar aqui. As questões... uma pergunta. Se autismo ou doenças e problemas relacionados à saúde têm sido considerados como doenças, como o professor poderá atuar entrando numa perspectiva de saúde, não da educação? Olha, Maria e demais colegas, essa é uma questão, o autismo, ele entra numa questão de doenças, né? É um transtorno de aprendizagem, né? Tanto é que é o transtorno do espectro autista, é como se fosse uma caracterização. Assim como vocês me veem, eu sou uma mulher negra, ok. Então, você sabe, eu vou ter umas questões que vão parar, mas antes de tudo eu sou uma aluna, né? Aluna de qualquer curso, eu fui aluna dos campos ali, né? Do ensino fundamental e educação infantil. Então, enquanto criança, enquanto aluno que eu vou promover. Ter um diagnóstico não quer dizer que é uma abordagem da saúde, né? Eu estou lendo aqui bem, para ver bem a pergunta. Então, ela é um transtorno. Toda pessoa tem direito à educação, que as pessoas com esquizofrenia, pessoas com depressão, né? Com bulimia, né, do transtorno alimentar, transtorno bipolar. Então, são pessoas que têm um diagnóstico consigo, pessoas com câncer, né, com algum tumor, pessoas com Covid, né? Então, assim, nós vamos ter essas pessoas todas uma caracterização de pessoas que têm um transtorno, que têm uma questão de saúde, ok? Então, isso já abre um leque de possibilidades de recursos escolares, certo?
Manda mensagem para ela.